E aí, será que existe harmonia entre sogra e nora? Será que existe amor, amizade e cumplicidade entre ambas? É na aula de hoje que nós vamos comentar sobre o assunto e vamos ver se realmente existe essas qualidades entre ambas. Muito bem, meus queridos irmãos, como tema da nossa aula, nós temos o relacionamento entre nora e sogra. O que, para tanto, o comentarista da lição toma como base a história entre Noemi e Ruth. E ele se baseia no livro de Ruth, ainda no capítulo 1, que inicialmente fala de uma família onde o chefe daquela família toma uma decisão que não inclui a consulta a Deus, o que não é aconselhável quando se trata de um homem de Deus, e que em tudo que se faça, ou que se pense em fazer, se faz necessário consultar a Deus primeiro, sem sombra de dúvida, porque neste caso, exclusivamente, o chefe desta família, Elimeleque, ele consegue envolver toda a sua família em um problema, numa série de dificuldades, e que, por certo, vai trazer perdas de vida e miséria para todos. É fundamental, volto a dizer, que se faz necessário consultar a Deus primeiro, antes de tomar qualquer decisão que esteja relacionado à vida pessoal, inclusive. Amém? O nosso texto áureo, ele está baseado no livro de Ruth, capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática também nos diz o seguinte: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A nossa leitura bíblica em classe está baseada também no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, o 8, o 12 e o 14. Versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilom Efrates. De Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já me velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e não tivesse filhos, esperá-los eis, até que viesse a ser grande, de ter-vos eis, pois eles tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, quando a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz
e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. No tópico 1, a crise econômica na terra da Judéia. E o subtópico 1, a escassez que provocou fome na casa do pão, a tomada de decisão por Abimeleque, esposo de Noemi, se dá exatamente quando falta alimento na casa do pão, ou na região da Judéia, o que incluía Belém, que significa casa do pão. E tudo isso acontece na época em que o governo, ou a nação de Israel, era governado por juízes. E resultado também do mau governo dos últimos juízes de Israel e a apostasia do povo de Deus. No subtópico 2, a crise de uma família, Ruth capítulo 1, versículo de 1 a 3. É no meio desta crise alimentar que a nação de Israel vive que Elimeleque, o líder, o chefe dessa família, resolve partir com ela para as terras de Moabita, onde seu povo era considerado inimigo de Israel. Juízes capítulo 3, versos do 12, 13 ao 14. Que inclusive foi Israel subjugado por 18 anos por este reino, o reino moabita. E ali em Moabe, a família dá de cara com um sofrimento. Elimeleque vem a óbito, Noemi fica viúva com os seus 2 filhos, que logo se casam, os 2. Mas em seguida, os 2 também vêm a óbito, deixando suas esposas viúvas, que agora, na verdade, eram 3 viúvas. O que significava dificuldades para que elas pudessem sobreviver para os padrões da época. O que significa muito agora um bom relacionamento entre a família, entre sogra e nora. Para quê? Para que possam vir a sobreviver, vir a sair vitoriosa do atual momento que elas se encontravam. Se não houvesse harmonia entre as duas, e se não houvesse uma boa convivência, não houvesse uma boa amizade entre as duas, ali naquele momento, ou a partir de então, da viuvez delas, não haveria possibilidade de ninguém sair vitorioso. Noemi decide então voltar à sua terra. Ruth capítulo 1, versos do 6 ao 8. Assim sendo, Noemi se despede das suas noras moabitas, Orfa e Ruth, porém ela é surpreendida quando só Orfa deseja voltar para a sua família. E sua Ruth agora resolve acompanhar, que é o contrário da decisão de Orfa. Sendo assim, essa decisão agora vai mudar o rumo da história da amizade anterior, quando as 3 conviviam junto, e agora só Ruth segue e faz perdurar, fortalece essa amizade com a Noemi, a sua sogra. Ruth capítulo 1, versos do 15 ao 18. Subtópico 2. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Capítulo 1, versículo 16. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth descobre que o Deus da sogra é o verdadeiro Deus. Interessante, irmãos,
que, ao que nos parece, a princípio, que isso é uma declaração de amor, né? Mas não só de amor entre uma nora e uma sogra, mas uma declaração de fé, né? De confiança no Deus da sua sogra. Sobretudo, parecia ela dar-se a entender que ela confiava no Deus da sua sogra, que, por certo, elas teriam livramentos, né? O livramento, né, daquele momento que elas estavam vivendo. Quando a sogra e a nora, prestem atenção, interessante, detalhe. Quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus, Deus aí se responsabiliza, preste bem atenção, é interessante isso. A relação familiar é o berço das novidades, ou não, né? E o que se desejava muito naquele momento, que era um momento difícil, né, de muita dificuldade, eram novidades boas, coisas boas, né? Apesar de que dizem que não existe novidades, aliam muito a novidades, a coisas boas, mas também tem novidades tristes, né? Está aliado ao mesmo que dizer notícia triste. Daí elas desejavam novidades boas, sem sombra de dúvida, e que agora, unidas na presença de Deus, Deus traz provisões, né, consideradas extraordinárias para as necessidades familiares. Aí Deus vai cuidar de tudo, né, vai providenciar tudo, né, vai colocar as coisas que estão fora do lugar no seu devido lugar, né, e aí a família prospera. Subtópico 3. Unidas contra a crise. Como no todo, é bom lembrar que toda família pode passar por períodos, né, ou períodos de crises, em que parece não haver perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi, né, e Ruth. Para tanto, a família deve estar unida para que haja providência divina, sobretudo entre os membros da família. A última coisa, interessante, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os membros desta família. Então, é uma coisa muito, muito importante, sabe? São as decisões tomadas e, sobretudo, mais ainda, o equilíbrio na hora de decidir. Quando decidir? Como decidir? O que decidir? Deve haver em comum acordo uma tomada de decisão. Quando todos concordarem, se não concordarem, tem que se repensar. Porque a última coisa, repito, né, que pode acontecer, são palavras do comentarista, né, na família é a guerra. Muito bem. Tópico 3. Fé e trabalho. Numa perspectiva, a chegada à terra do pão, Ruth, capítulo 1, versículo 19, subtópico 1. A chegada das duas viúvas em Belém causa alvoroço na cidade. Ruth 1 e 19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber da sua família. Ela, porém, se identificava como uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas que viveu em Moabe. Sua queixa se resume ao declarar que Deus a havia abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. A questão da murmuração, a questão da queixa contra Deus, ela tem que ser revista, porque Deus tem os seus planos na vida do homem, tem os seus planos para a família, tem os seus planos para a sogra, para a nora, para o filho, para os netos, para o marido, para o genro. No entanto, é preciso
colocar a sua fé em ação, porque quando reclamamos de Deus, quando questionamos a Deus a respeito do que vivemos ou do que estamos passando, poderemos cair em erro, porque não sabemos, a não ser que Deus revele para nós qual o seu propósito. Mas a partir do momento que estamos fazendo a coisa certa, não saímos em momento algum da presença de Deus, estamos dentro da sua vontade, né? Buscando a Ele em sabedoria, né? Em conhecimento, a gente tem que entender que Ele está no controle. E principalmente quando nós passamos para Ele o comando da situação. Vamos colocar assim, claro, evidentemente, que a Noemi estava muito fragilizada, ela tinha os seus motivos, né? Mas lhe faltou fé, né? Porque tudo estava seguindo como deveria seguir, e principalmente na sua comunhão, união e cumplicidade com a sua nora. Muito bem. Noemi se identificava como uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas que viveu em Moabe, repetindo, né? Claro, evidentemente. Sua queixa se resumia a declarar que Deus a havia abandonado. Devemos ter muita atenção com relação a isso, porque Deus não abandona nenhum filho seu em momento difícil. Ao contrário, Ele nos promete segurança, Ele nos promete auxílio, né? Ele nos promete galardão, Ele nos promete vitória, e Ele pode sim tornar material todas as suas promessas, ou seja, fazê-la cumprir em nossa vida. Temos que crer, então somente crer. Subtópico 2, recuperando a autoestima, Ruth capítulo 1, versos do 15 ao 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cervadas, Ruth capítulo 1, versículo 22. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Aquela voz desmotivadora, aquela palavra de desânimo, de desencorajamento, ela não pode existir quando se percebe dúvidas, quando alguém está em momento difícil, chamado momento de crise, né? Desconsolada, sem alento, desmotivada, e principalmente, né? Nós temos que agir de forma diferente, e nós que principalmente estamos com a responsabilidade de consolar, de orientar sabiamente, né? E de colocar para cima mesmo. Podemos usar uma linguagem bem peculiar, né? Colocar o outro para cima, mostrar para ele que é um novo horizonte, né? E que de cima vê melhor, e que as coisas vão melhorar. Vamos parar de pessimismo, né? De atitudes de pouca fé, né? É mais ou menos por aí. Muito bem. A nossa missão que seja essa, como genro e sogro, né? Sogro e genro, nora e sogra e nora, né? Filhos, né? E por aí em diante. Família é isso, é um ajudando o outro. Muito bem. Subtópico 3, a honra do trabalho no campo de Boaz. Muito bem. Capítulos 2, do 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz, Ruth 2 e 1. Ruth foi para este campo de cevada a fim de juntar as espigas que os segadores abandonavam pelo caminho. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica, Deuteronômio capítulo 24, versos do 19 ao 21.
Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi e Ruth, capítulo 2, versículo 7. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi. Interessante que esse momento em que Ruth agora vive já em Belém, ela não tem nenhuma outra mais alternativa de trabalho senão submeter-se. Imagina, ela ainda era uma jovem mulher, uma jovem viúva, né? E ela não se envergonha. Para ela é uma honra, porque ela tem, sobretudo, agora, a responsabilidade de cuidar de si e de uma sogra já de idade avançada. E ela coloca do lado o seu orgulho, não valoriza o perigo que, por certo, ali, naquele momento em que ela recolhe o que cai pelo caminho, né, que não era resto, mas fazia parte do bom da cevada, apenas caía e ficava pelo caminho, e que era autorizado, né, aos pobres recolher aquele material, né? Ela despreza toda a dificuldade, deixa de lado o orgulho, né? E ela faz o trabalho com honra. Ela ali colhe o alimento ou o mantimento para si e para a sua sogra. E é nesse contexto que o Boaz, ele vira a Ruth, né? E avalia ela com boas atitudes, porque ela nada mais, nada menos, ela cuidava de uma sogra. E aí desperta nele o interesse em conhecer a Ruth. O tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. O subtópico 1, Ruth descobre o remidor de Noemi, Ruth capítulo 4, versos do 1 ao 9. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família. Interessante é que foi ela trabalhando, né, granjeando, colhendo a cevada para seu sustento e sustento da sua sogra. Ela descobre ali, né, que o dono daquelas terras, né, era o remidor da família de Elimeleque, né? E segundo a lei mosaica, ele podia redimir a família de Noemi, né? Interessante é que o que a gente observa com isso, né? Que isso não foi casualidade, isso não foi o acaso, isso não foi coincidência. O próprio Deus planejou isso aí. Interessante, isso nos remete a entender, ao entendimento de que Deus, ele todo tempo e em todo tempo, ele cuida dos seus, né? Ele tem uma preocupação, né, sobretudo maior, né, de prover, né? E alguém pode interpretar assim, não, coincidentemente, elas estão vivendo esse momento, né? Um parente de Elimeleque, agora ele surge para apoiar, para servir a esta família, né? Muito bem. E agora, irmãos, a viúva, né? Sobretudo, que estava desamparada, né?
ficará não mais desamparada, né? Ela agora já tem um remidor, alguém que possa resgatar as suas terras, as terras que pertenciam ao seu marido, né? De forma que também ele possa pagar por ela, reaver ela e devolver para os seus donos originais, sobretudo Noemi, né? A Noemi. Então vejo aí uma intervenção divina, Deus devolvendo, observe, Deus devolvendo para Noemi aquilo que de fato era seu, mas ela, de certa forma, ela foi guiada, ela foi dirigida, ela teve companhia para viver esse momento, e a companhia, nada mais nada menos, foi a companhia de uma nora, que de certa forma fortaleceu com a sua presença, né, a Noemi, né, a tomada de decisão, e também ela tem muito a ver agora com a sobrevivência da sua sogra, sem sombra de dúvida. Como é importante uma boa relação com a sogra e com a nora. Muito bem. O subtópico 2, Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth, capítulo 4, versos do 11 ao 13. Mais do que herança, bem como o pagamento, né, por esta, né, Boaz se casa com Ruth. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1,15, né? Noras e sogra. Preste bem atenção. É muito interessante os pormenores, os detalhes, né? Subtópico 3. O relacionamento entre nora e sogra. É disso que nós estamos falando. Tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento. Relacionamento familiar. Se a relação entre ambas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Veja como é importante a harmonia dentro do lar, a harmonia entre família. E no mais, sabe, quando lá atrás, nora, né, genro, né, casam, presta atenção, eles têm que entender, digo isso porque eu sou casado, e lá atrás, ainda, eu aprendi que quando nós casamos não tão somente com a noiva, no nosso caso especificamente, os homens, bem como as mulheres, assim posso dizer, a gente casa com a família também. E a partir de então, a gente tem que administrar essa família, a forma como vamos nos portar dentro dela, com sabedoria, para que possamos avançar dentro dessa relação marido-mulher, sabe? Contemplando sogro e sogra, e vice-versa, porque futuramente aqueles jovens que casaram também vão constituir família e vão adquirir, tendo filhos, nora, quando se tem filhos, e genros, quando se tem filhos, né? E temos que administrar com cuidado, né, com equilíbrio, né, sobretudo, sabendo bem administrar isso, as coisas se tornam melhor, né? E todo o mundo, toda a família, podemos dizer assim, todo mundo que me refiro é a família, né? Ali em família, né? Sairá vitorioso, né? Tem uma relação harmoniosa, né? Maravilhosa, né? E essa ideia de que
de que sogra tem lá os seus problemas, que é difícil lidar com sogra, enfim, essa ideia é uma ideia errada. Quem forma a maneira de lidar somos nós, com sogro, com sogra, né? E vice-versa, né? E aí, dando certo, isso se aperfeiçoa de forma que perdure, né? Até que a morte nos separe, que é fato, né? Chegamos à nossa conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé, um relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, presta atenção, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela. Além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas, diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, preste atenção, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Curta o nosso vídeo e compartilhe entre os seus irmãos, seus amigos, né? E assim estará ajudando a divulgar, né, a mensagem da Escola Bíblica em Casa. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.